Buscar as nossas feridas emocionais é o ponto mais alto do meu trabalho, né? No processo da gente descobrir o que está acontecendo com a gente. E o que a gente quer descobrir é o que está impedindo a gente da gente ser, da gente construir a vida que a gente quer. O que está afastando tanto a gente da gente mesmo. Quando eu falo da gente mesmo, é da nossa essência, da nossa natureza essencial. Porque uma coisa é aquilo que a gente acredita que a gente é. Que foi como a gente aprendeu a se ver. Que foi como a gente aprendeu a definir aquilo que a gente era capaz de fazer, de merecer e de conquistar. Então, falar das feridas emocionais é a gente chegar nesse lugar tão difícil de chegar, né? Que são as nossas grandes dores. E as nossas feridas emocionais, elas nascem lá na nossa infância, lá na nossa primeira infância. Talvez um pouquinho antes ainda, quando a gente está sendo gerado. Então, dependendo daquilo que a nossa mãe passa, quando ela está grávida da gente, vai nos afetar diretamente. E vai afetar diretamente quando a gente está sendo formado. Imagina o quanto isso fica arraigado dentro da gente. Quanto que isso fica registrado nas nossas células, né? Imagina uma mãe que o parceiro vai embora, uma mãe que fica viúva, uma mãe que perde um irmão, que perde um filho. Isso tudo o bebê vai receber. E como que o bebê vai receber isso? Qual o significado da mãe? Quais são as emoções que a mãe vai ter? Isso vai influenciar na vida do bebê. Então, nesse primeiro momento, pode nascer a ferida emocional. E depois, lá na nossa primeira infância. Porque o que é a ferida emocional? A ferida emocional, ela nasce de uma situação de separação. E daí a gente entende que essa situação de separação, a nossa vida fica ameaçada, né? E são 5 as feridas emocionais: traição, rejeição, abandono, humilhação e injustiça. E elas nascem, como eu disse, elas nascem de um processo de separação, que nos leva a um grande medo, que é o medo de amar, o medo de entregar. E aí, em função disso, a gente cresce, a gente se torna adulto, e como adulto a gente fica com medo de abrir o nosso coração, de se entregar para a vida. E o danado disso tudo é que a nossa ferida emocional, ela atua de forma inconsciente. E mais, dentro desse processo de separação, a gente cria uma percepção da gente mesmo. Daí nasce uma imagem. Porque a experiência de separação, essa experiência importante de separação, ela se dá com os nossos pais, com a nossa mãe e com o nosso pai. A primeira grande experiência de separação é quando a gente nasce. O ato de nascer já é um ato de separação. E depois a gente vai passando por novas experiências de separação. A questão é qual o significado que a gente dá nessa experiência. O que eu estou dizendo aqui? Uma mãe que trabalha fora de casa e que deixa o filho, a filha com uma babá, com alguém que cuida, ou a avó, que seja. Qual o significado que essa criança dá para esse movimento que a mãe faz? O movimento de quê? Dela ir trabalhar. Muitas vezes pode ser a interpretação de abandono. O que significa? Que minha mãe está preferindo trabalhar do que cuidar de mim. Essa é a nossa cabeça. Essa é a nossa consciência imatura, a nossa consciência infantil. Então, quando um pai, por exemplo, não faz aquilo que o filho quer, atende a expectativa do filho, a interpretação do filho pode ser o quê? Meu pai está me traindo. Quando um pai ou uma mãe admira muito um amigo ou o irmão mais velho e compara, vem um processo de comparação, o segundo filho, como que ele se sente? Ele pode sentir que ele tem uma injustiça, porque os pais não estão dando o devido valor a ele. Então são situações, são grandes acontecimentos, mas os pequenos também influenciam na criação dessa ferida emocional. E daí a gente cresce, a gente se torna
um adulto infantil. E se a gente não olha para essa ferida, se a gente não cura essa ferida, é dessa forma que a gente se coloca na vida. É esse adulto infantil. Qual é a primeira expectativa da criança? É o 100% de atenção. Então eu preciso de 100% de atenção para eu me sentir amado. E daí vem a nossa necessidade de pertencimento. Eu preciso me sentir amado para eu me sentir pertencente, que está conectado com a nossa necessidade de sobrevivência. Se eu não pertencer, se eu não fizer parte do grupo e for rejeitado, minha vida está em risco. Então eu preciso me sentir amado, para eu sentir pertencente, para eu ser cuidado. Essa é a construção mais arcaica, é a primeira construção que a gente tem. Arcaica no sentido de sobrevivência, que está conectado com sobrevivência. E daí vem as feridas emocionais comandando a nossa vida. E daí a gente cresce como adultos e fica buscando 100% de atenção das outras pessoas. Porque nesse lugar o nosso amor é um amor condicional. É um amor que precisa de prova. Nós ainda estamos nesse nível de consciência. E se a gente entra nessa ideia de consciência, a consciência pessoal, a consciência, primeira consciência, ela é limitada. E essa consciência, ela trabalha buscando o pertencimento. Então a gente passa uma vida sendo comandado pelas nossas feridas emocionais, pela nossa imagem limitada e negativada que vem desse lugar, buscando o pertencimento. E para isso, o que a gente faz? Quais são as nossas estratégias que podemos usar para a gente pertencer? Para cada ferida emocional, vai ter uma estratégia de sobrevivência, vai ter uma estratégia para chamar a atenção do outro, para trazer o outro para perto, porque na nossa consciência infantil a gente acredita que o outro ou está indo embora, ou está excluindo, não quer a gente perto, só que a gente precisa do outro perto, e aí a gente vai fazer o quê? Para cada ferida emocional a gente vai ter uma estratégia. Não só para trazer para perto, mas também muitas vezes para a gente não incomodar. Quais são as estratégias que nós podemos usar? Ou para atrair, ou para manter a pessoa, ou para atrair uma pessoa para perto da gente, ou para manter essa pessoa perto da gente. A gente pode ter a estratégia de controlar, de vigiar, a gente pode ter a estratégia de agradar, a gente pode usar a estratégia também de, nesse caso, não é puxar a pessoa para perto, mas é a gente não incomodar a pessoa, não dar trabalho para a pessoa. Então a gente se passa de invisível. Podemos usar a estratégia também de sumir, querer sumir, não ver ninguém. Então são infinitas possibilidades. Um dos grandes efeitos colaterais das feridas emocionais é a dependência emocional. A ferida emocional, ela leva à dependência emocional, porque a gente acredita que a gente vai morrer sem a pessoa, né? Então ela pode levar à dependência emocional. E um dos efeitos colaterais da dependência emocional é a construção de relacionamentos tóxicos. E relacionamentos tóxicos são aqueles relacionamentos que acabam machucando muita gente, né? Machucam muita gente e muitas vezes machucam o outro. A minha compreensão da construção de relacionamentos é que relacionamentos fazem com que a gente se torne pessoas melhores, que a gente cresça. Eles contribuem para o nosso processo de evolução. E o relacionamento tóxico, ele vai na contramão dessa ideia. Porque ao invés da gente crescer e evoluir nesse relacionamento, a gente se machuca e machuca o outro. Eu conheço uma pessoa que ela fala muito isso para mim. Se você quer saber se um relacionamento te faz bem, que ele não é tóxico, observe se quando você está saindo de perto da pessoa, você está saindo melhor do que quando você entrou. Porque quando o relacionamento te deixa pior, significa que ele está criando toxina no seu corpo. E quando que você cria toxina?
Quando você produz os hormônios do estresse, que é cortisol e adrenalina. E quando que o nosso corpo precisa produzir cortisol e adrenalina? Quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente em perigo. Então o corpo precisa produzir esses hormônios para preparar a gente para a gente sobreviver, ou fugir, ou atacar, ou congelar. Então o relacionamento tóxico é isso, é um relacionamento onde você se sente ameaçado e vai estar produzindo os hormônios do estresse. Dentro desse ambiente você vai estar usando as estratégias de proteção, ou você vai estar dando um jeito de fugir do outro, ou você vai estar dando um jeito de criar formas de agradar o outro para o outro não te atacar. E aí nessas situações, o que de maior acontece? Você abre mão de você mesmo. Você abre mão daquilo que você acredita. Tem uma expressão do Osho que eu acho ela muito forte, mas ela ajuda a gente a acordar. Que ele diz o seguinte, que nesse tipo de relacionamento, onde a gente abre mão da gente mesmo e a gente fica buscando agradar o outro, ou se proteger, ou agredindo o outro, mas principalmente agradar o outro, abrindo mão de você mesmo, você vira uma moeda de troca. Você faz para receber algo em troca. Isso é muito pesado. Isso afasta muita gente da gente mesmo. Agora, você vive dessa forma, eu vivo dessa forma, por quê? Porque é o que a gente consegue viver. A gente não consegue construir outra qualidade de relacionamento. E por que a gente não consegue? Por causa da nossa ferida emocional. Por causa da imagem que a gente constrói da gente mesmo dentro dessa ferida emocional. Quando eu falo dessa construção dessa imagem, ela funciona assim. Minha mãe ou meu pai fizeram isso comigo porque eu sou alguma coisa. E quando eu olho, eu sou alguma coisa, é alguma coisa negativada. Então eu sou pouco, eu sou insuficiente, eu sou feio, eu sou um estorvo, ou eu não deveria ter nascido. Percebe qual que é a imagem que surge da ferida emocional? E a gente cresce desse jeito, e crescendo desse jeito, a gente vai para as relações enquanto adulto dessa forma. Então, se eu me vejo pouco e acredito ou que a minha mãe me abandonou ou que o meu pai me rejeitou, se eu acredito nisso, enquanto adulto, esse vai ser o meu medo. E na relação com um parceiro ou com uma parceira, eu vou sentir o mesmo medo. Eu vou sentir o medo de ser abandonado e de ser rejeitado. E é nesse lugar que a gente vai se colocar na vida. Com medo de ser rejeitado e com medo de ser traída ou injustiçada e assim por diante. E isso acontece não só nos relacionamentos afetivos, mas a gente reproduz isso nas relações com amigos, com chefe, com colegas de trabalho, com filhos. Quantas mães, quantos pais não ficam refém dos filhos? Porque fica com medo do filho sair de casa, porque fica com medo do filho emburrar, porque fica com medo do filho agredir. E nesse movimento existe uma inversão de hierarquia, e daí o filho fica maior do que os pais. E isso afeta o filho. Agora, quando eu falo que a ferida emocional e que essa imagem nasce lá da nossa infância, com os nossos pais, eu não estou falando aqui para a gente sair culpando os nossos pais. Por quê? Porque eles fizeram de acordo com o nível de consciência que eles tinham. Eles não são culpados. Tem até aquela música do Renato Russo, né, que eu gosto muito, que ele fala que você culpa os seus pais por tudo, que é um absurdo. Eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Então, o meu trabalho não vai no sentido de culpar pai e mãe, e nem se sentir culpados, porque nós também produzimos as feridas emocionais nos nossos filhos.
todo esse é um processo inconsciente, esse conhecimento está chegando agora. A expansão da nossa consciência está chegando agora. Então, o que eu aprendi com Bert Helling, com Louise Hay, é que nós temos os pais perfeitos. Os pais perfeitos que a gente precisava para a gente aprender aquilo que a gente veio aprender aqui. Eles são perfeitos. Não existem culpados, porque se a gente entrar na seara da culpa, a gente só vai afundar onde a gente está. A gente vai ficar demandando coisas dos nossos pais enquanto adultos. Eles já fizeram o trabalho deles. O que eles tinham que fazer? Garantir a nossa sobrevivência, até a gente dar conta de se bancar. Agora o trabalho é de cada um, nós enquanto adultos. Nós que precisamos dar conta da nossa vida agora. Nós que precisamos construir a vida que a gente tanto sonha. O bastão está na nossa mão agora, está na minha, está na sua, nós enquanto adultos. Depois que a gente fez 18, 21 anos, acabou, o bastão está aqui, ó. O que você está fazendo com esse presente precioso que você recebeu dos seus pais? E aí vem o trabalho do Bert Helling, que é belíssimo, que é a gente tomar os nossos pais, assim como eles são. O Bert Helling fala que o nosso sucesso, ele começa com um sim aos nossos pais, à nossa mãe e ao nosso pai. Por quê? Porque nós somos 50% nossa mãe e 50% nosso pai. E se a gente nega um deles no nosso coração, a gente fica fraco, a gente adoece, a gente não fica inteiro na vida. E assim como os nossos pais são perfeitos para nós, nós também somos pais perfeitos para os nossos filhos. Então essa história da gente ficar culpando é a gente tirar o foco de onde a gente precisa olhar, de onde a gente precisa curar e expandir nossa consciência, porque a gente está aqui é para isso, para a gente se conhecer, expandir a nossa consciência, evoluir enquanto espírito. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. É assim que eu vejo a vida, é assim que eu conduzo o trabalho, é assim que eu conduzo para que você consiga ficar bem com você mesmo. E você vai ficar bem com você mesmo à medida que você conseguir curar a sua ferida emocional, que você estabelecer uma relação diferente com você mesmo, uma relação de aceitação, uma percepção de você mesma diferente que você tem hoje. Porque não é por acaso que você não está bem, que você não se sente bem. E nada disso tem a ver com o outro, nada disso tem a ver com seu pai, com sua mãe, o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Tudo é como é, tudo foi como foi. E é a partir desse movimento que a gente consegue falar isso, que a gente consegue transformar, que a gente consegue construir a vida que a gente tanto quer. Agora a gente só vai conseguir alcançar o objetivo, construir a vida que a gente tanto quer, se a gente estiver bem. Se a gente fizer a jornada do eu fico bem. Primeiro a gente com a gente mesmo, depois a gente com o outro. E a gente passa muito tempo querendo, muitas vezes, consertar as pessoas. Querendo, com expectativa, querendo que as pessoas fossem diferentes. Então o trabalho também vai nesse sentido, no sentido de zerar as expectativas. Quebra de expectativa está relacionada à tristeza. E a expectativa também tem a ver com esperar. Então, muitas vezes a expectativa põe a gente no estado de espera. Esperando quem? Esperando quem fazer o que para você? Trazer o que para você? Te salvar de onde? E as pessoas não nasceram para te servir, literalmente te servir. As pessoas, melhor falando, as pessoas não nasceram para te agradar. As pessoas como você nasceram para evoluir. Então a gente precisa olhar para a nossa intenção de viver. Qual está sendo a sua intenção de viver? Mas a sua intenção de viver, ela é definida pelo seu ambiente interno. Então qual é o seu ambiente interno?
como que você está dentro de você. Você está cheio de dor? Você está cheio de lamentação? Você está cheio de quebra de expectativa? O que tem dentro de você?